Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos acompanham aqui pelas mídias, o nosso muito boa tarde. Eu gostaria, vereadores, de dizer que a fala do vereador Meira, ela é exatamente tudo que eu penso, e tivemos a oportunidade de estarmos juntos aqui na audiência e em diversos momentos os números nos chamaram a atenção, as situações que não estão em números, mas estão em atenção à questão política, aos direcionamentos, às consequências daquilo que fazemos na cidade. Então, em diversos momentos, nós pudemos dialogar durante a audiência e a preocupação realmente é muito grande, muito grande. Uma situação que foi bem colocada na audiência toda é a questão do aumento de receita e diminuição de despesa e as estratégias que estão sendo colocadas para que isso aconteça. Mas, melhor do que eu ficar contando aqui, eu gostaria de pedir à TV Câmara que coloque um pedacinho da audiência, que foi um pedacinho que fala justamente dessa questão administrativa de pessoal, né? Que, no meu ponto de vista, a Secretaria de Administração ela precisa ser muito mais eficiente do que vem sendo no trato com essa questão, né? Dizer que os secretários são responsáveis pela gestão dos seus servidores, os servidores que estão alocados nas... É uma questão de lavar as mãos e de não apresentar estratégias de gestão para a questão. Então, eu gostaria que fosse colocado o vídeo nesse momento. Eu quero fazer mais uma pergunta ainda, e acho que é o Toninho que vai responder, porque eu sei que estava nas mãos dele essa responsabilidade, com relação aos prédios alugados da Prefeitura. O que nós temos, para quais pastas, quanto isso representa? Nós temos muitos prédios alugados, vários alugados para a Justiça Estadual e a Justiça Federal, principalmente no caso dos eleitorais. Temos também locações em várias secretarias, tá? Inclusive na Secretaria de Negócio Jurídico nós temos o depósito onde nós colocamos os nossos processos arquivados. Nós temos um imóvel alugado para colocar lá. Assim que assumimos, dia 23 de janeiro, na primeira reunião que tivemos com o prefeito e todos os secretários, eu disse que tinha verificado sobre as locações. Então, eu estava verificando que havia muitos imóveis que, para mim, os valores das locações eram acima do que era a média naquela ocasião, porque havia caído o valor de locação, o valor de prédios, tudo. Então, o prefeito falou assim: então, Toninho, você vai ser designado para rever os contratos. E todo o contrato que passou a vencer, nós, ou eu como secretário de Negócio Jurídico, ou o secretário, né, que tinha interesse naquela locação, e nós passamos a negociar. E todos os casos foram diminuídos os valores das locações. E por aí nós estamos fazendo economia. Quando o cidadão diz que não concordar, não concorda, o que nós fazemos? Então nós vamos desocupar. Era uma forma de pressão e o cidadão acabava chegando dentro da avaliação. A avaliação ela é feita na CEPLAN, tem um funcionário que faz a avaliação. Vamos estabelecer assim, ele diz, o valor dessa locação são R$2.000, e ele coloca, podendo ser feita a locação
até 30% menos ou 30% mais. Quando era a alocação do valor da avaliação, sem problema. Quando era inferior, sem problema. Agora, quando o proprietário queria o valor da alocação acima do valor da avaliação média, então aí teria que haver, ou tem que haver, obrigatoriamente, exigência do tribunal, muitas justificativas. Tá? Então eu sempre dizia assim para o proprietário: olha, a avaliação foram R$2.000. Se você quiser R$2.001 de locação, nós vamos ter que fazer todas as justificativas, o senhor vai fazer a justificativa, e tudo indica que nós vamos concordar com esse valor. Então, uma coisa eu estou tranquilo, nós temos feito economias nesta área. Veja só, o primeiro caso, né, que nós tomamos providência foi a locação do Automóvel Clube. Nós pagávamos R$7.500 no Automóvel Clube. E lá, o que o município usava? O ensaio da banda. Não tinha mais nada lá. O que eu fiz? Vamos encerrar essa locação e a banda passa a ensaiar na estação ferroviária. E assim foi feito. Passamos já não pagar esse aluguel. E estamos tentando diminuir mesmo as locações, porque tem algumas que não é possível, tá? Porque necessidade da secretaria, necessidade daquele prédio e tal. Mais uma pergunta, então, de outra locação cara, que não é desse governo, vem de governos passados, aliás, da época da locação, eu estava aqui na Câmara também há mais de 5 anos, que é a locação da panela de pressão. Você quer ouvir? Eu falo. Aliás, eu costumo dizer assim: eu não escondo e não minto. Para mim, secretário do Negócio Jurídico do município de Bauru, todos os contratos com a panela de pressão são ilegais. Qual é o valor do contrato? R$28.900 por mês, quando o Esporte Clube Noroeste deve ao município R$1.600.000 e poucos mil. Então, eu acho um absurdo alguém pagar aluguel para quem lhe deve. Bom, o prefeito falou que ia comprar a panela. Como? O prefeito falou que ia comprar a panela. Outro absurdo na minha concepção, porque vai ser outro elefante branco igual é a estação. Mesmo porque o SESI vai fazer um ginásio para 5.000, depois vai ficar obsoleto, sem uso, a nossa panela. Né? E, além do mais, querem um valor, falam num valor que é absurdo para mim, se for comprar, pagar um valor daquele lá. Porque, quando muito, apesar de eu entender que virá a ser um elefante branco, quando muito, tinha que entregar a panela pela dívida dos tributos que eles devem para o município. Doutor Toninho, pois só não. Aproveitar aqui, já que o senhor estamos falando em pagamento de locação, a Prefeitura acabou de finalizar um TAC aí com o movimento do Sem Teto, que, aliás, não tem legitimidade alguma para assinar um TAC, porque não tem nem CNPJ, e ao que consta, vai ser desembolsado dos cofres do município uma quantia considerável para o pagamento do aluguel desse terreno, para poder contemplar aí as famílias que estão em 3 acampamentos ali no Jardim Meire e Marabá. Pergunto para o senhor o seguinte: esse pagamento, ao que consta, o proprietário desse terreno também é devedor, deve tributos para o município. Não ficaria, não está no mesmo sentido? Veja só, até agora não há contrato de locação neste caso aí.
Não há contrato de locação. Não, sim. Sim. Só que se chegar na minha mão, será efetuado um contrato com compensação. Nós não pagaremos nada. Vai compensar com a dívida dele. Vai compensar. É lógico. É minha concepção em todos os casos. Tá bom. Como que eu vou pagar algo por quem deve para mim? Eu compenso. Se eu quiser fazer um contrato, eu faço. Mas compensando, eu não vou desembolsar para quem deve para mim. No município, isso aí era muito comum. Na minha passagem aqui, eu não vou concordar com nada disso. Tá, obrigado, doutor Toninho. Só para concluir, na opinião do senhor, existem contratos na prefeitura que poderiam deixar de existir, então. Um deles, por exemplo, é a panela. Poderia o quê? Deixar de existir. Desistir? Por exemplo, a panela... Hoje nós não temos contrato com o Esporte Clube Noroeste com relação à panela de pressão. Desde 10 de novembro, o contrato venceu e, em razão de dificuldades do Esporte Clube Noroeste em apresentar documentação escorreita para um possível locação, e como, inclusive, com 2 notificações para apresentar a documentação, eles não apresentam, então, o município não tem contrato. Eu dei um parecer, está no processo aí, eu fiz questão de encaminhar, apesar de não dizer respeito ao projeto de lei de declaração de utilidade pública, eu fiz questão de apresentar a cópia do parecer que dei, para que os vereadores tenham conhecimento real da situação em que se encontra o município em relação ao Noroeste. 2 notificações não apresentaram os documentos. O município está pagando a permanência da CEMEL lá na panela, tá? Por indenização. Já pagou uma vez, outra vez, estamos pagando a 3ª vez, né? Isto não pode continuar. Presidente, me cedi um pouquinho no tempo e nós não entramos na questão da Secretaria de Administração. Então, eu gostaria de me inscrever na explicação pessoal para a gente colocar o trechinho que fala da questão de pessoal, e, enfim, as estratégias para a diminuição de despesas dentro da prefeitura. Eu agradeço. Obrigada.